Muito boa noite, meus queridos alunos da primeira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês aqui do canal Educação, seu English Teacher, nosso encontro de todas as segundas-feiras à noite. E aí, galera, todo mundo bem? Depois do feriado não, do fim de semana que a gente teve agora, hoje segundona, depois do fim de semana, a gente está de volta, né, galerinha? E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre verbos modais, galera. O que é um verbo modal? São aqueles verbos, olha só, que expressam o modo como alguma coisa acontece, a maneira como alguma coisa acontece. Então, além da expressão da ação do verbo principal, você vai ter um segundo verbo. Olha só, seu segundo verbo vai ser aquele verbo que vai te ajudar, vai te dar um auxílio, e ele vai te expressar como que aquilo foi realizado, qual a intenção daquela ação. Ok? Então, vem que nosso encontro de hoje está só começando. Vamos lá, então? Eu sou o professor Adriano, você já sabe, você já me conhece, nossos encontros de inglês estão marcados todas as segundas-feiras. E o encontro de hoje, como eu já havia falado, nosso foco será falar de verbos modais. Modais, professor? Isso, exatamente, aqueles que expressam modo. Beleza, gente? Hoje, dia 12 de setembro, segundona, vamos que vamos, hein? Muito boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês aqui compartilhando a sala de aula comigo. Pessoal da Seduc PI 6, pessoal em Palmeira do Piauí, sejam muito bem-vindos. Galera que nos acompanha em Joca Marques, em Landre Salles, pessoal que nos acompanha em São Pedro do Piauí, em Tamboril do Piauí, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez, é uma honra compartilhar minha sala de aula com vocês. Galerinha, olha só o roteiro do nosso encontro de hoje. Nosso roteiro vai seguir os seguintes passos. Primeiramente, nosso objeto de conhecimento, nosso conteúdo. Observa só, vamos falar de verbos, modos, vamos focar nos auxiliares, vamos dar uma olhada, ó, verbo to be, verbo have, verbo do, em suas diversas possibilidades, suas diversas formas e tempos verbais. E aí, além disso, nosso foco também será nos verbos modais. E aí, olha só, eu vou tratar hoje de can e could. Se tivermos tempo, a gente vai ao may e o might. E também ao shall e o should. Tudo isso aí, galerinha, marcando seus devidos efeitos de sentido. Tá bom, gente? Então, vocês vão dar uma olhada. Quando tem verbo que exprime uma obrigação, verbo que exprime uma proibição, verbo que está falando lá, por exemplo, de uma ordem, por aí vai, tá bom? Vamos dar uma olhadinha nisso. E o nosso objetivo? Qual é o objetivo do encontro de hoje, gente? Produzir textos orais e ou textos escritos a partir, olha só, dos recursos de variação linguística em situações que simulem práticas de linguagem em diferentes campos de atuação social. Por exemplo, ir ao supermercado, ir a um restaurante, fazer uma viagem, pedir informações, participar de uma entrevista de emprego. São essas algumas das situações que a gente pode encontrar no encontro de hoje. Considerando sempre, é claro, os interlocutores, quem fala e quem recebe também a informação. De modo, é claro, a utilizar a língua inglesa de autonomia, forma autônoma, de acordo com a realidade, é claro, de cada um dos nossos queridíssimos estudantes. E a gente também fala, olha só, de teoria à prática, é importante perceber isso. Vamos fazer hoje então, olha só, resolução de questões, leitura e interpretação de textos, e para casa já fica aqui, ó, slides 30, 34 e 38, tá bom, gente? Se a gente tiver tempo suficiente, a gente pode até responder algum deles. Se não, fica para casa, na aula que vem a gente inicia a partir daí. Belezinha? Professor, e qual a habilidade que a gente espera desenvolver no encontro de hoje? Observa só, a habilidade que a gente vai desenvolver é a habilidade de compreender e analisar processos de produção e circulação de textos, de discursos nas diferentes linguagens, para fazer, então, escolhas fundamentadas em função de interesses, sejam eles pessoais ou coletivos. Esse é o nosso foco do encontro de hoje. Vamos que vamos então, galerinha. Vamos começar então. Você sabia? Did you know?
Dá uma olhadinha mais de perto. Take a closer look. Vamos falar então, olha só, de verbos modais. Professor, o primeiro deles vai ser qual? Vai ser o can. Observa bem. O verbo can é um verbo modal, é um modal verb, que na língua inglesa ele vai ter a função de auxiliar o verbo principal na sua frase. Professor, então quer dizer que na minha frase vai ter dois verbos? Vai. Vão ter dois verbos. Um deles é verbo principal e o outro deles é verbo auxiliar. Professor, para que serve esse verbo auxiliar? O principal eu já sei. O principal ele vai servir para dar uma ação, para mostrar um estado ou ainda o fenômeno da natureza. Verbo principal só tem essas três possibilidades: a ação, estado ou fenômeno da natureza. Contudo, nós temos também verbos auxiliares. O próprio nome já diz, gente. O verbo auxiliar está lá para ajudar, para dar esse suporte. É para isso que serve o verbo auxiliar. No caso dos verbos modais, eles sempre vão ser auxiliares. Nunca você vai encontrar um verbo auxiliar e dizer assim, olha, isso aqui é verbo principal. Não. Verbo auxiliar, verbo modal, nunca, jamais vai ser verbo principal na sua frase. Professor, o que é que esse verbo can quer dizer? Ele fala, gente, de poder. Observa só. É uma habilidade, uma capacidade de fazer alguma coisa. Ele ainda pode trazer, olha só, a ideia de possibilidade, permissão ou ainda pedido informal. Eita, professor, então é muita coisa. Vamos por partes, observa só. We can't see very well at night. Nós não conseguimos, nós não podemos ver muito bem à noite. Olha aí o can na negativa, como é que ficou, ó. Can not. Olha aí como foi que ficou. Can't. Cannot. Can't. Nós não podemos, nós não conseguimos, nós não temos essa habilidade. Olha aí mais uma. Anyone can make this wrong. Olha aí o can agora na forma afirmativa. Qualquer pessoa, qualquer um, pode fazer isso errado. Aí, olha só. Você percebe que aí já não é mais habilidade. Não é mais habilidade. Agora, se você observar bem, você consegue perceber que aí é uma possibilidade, galerinha. É a possibilidade de alguma coisa acontecer. No caso aqui, é a possibilidade de fazer isso de maneira errada, de fazer isso de maneira equivocada. E a última, olha só. Aliás, a penúltima, tem mais duas. Can you pay my bill? Você pode pagar as minhas contas? Aqui, gente, como é pergunta, você já está fazendo, olha só, um pedido. É um pedido informal. Você pode pagar minhas contas? Olha que pedido também, né? Para pagar as contas. E a última, olha só, mais uma pergunta. Olha, essa aqui é legal, hein? Can you dance with me? Você pode dançar comigo? Você quer dançar comigo? Aqui, gente, cuidado. Esse can, ele expressa habilidade, capacidade, tudo bem. Mas nesse caso, quando alguém pergunta para outra pessoa, você pode dançar comigo? Aí, gente, não é habilidade, não. A pessoa não está perguntando se você sabe dançar. A pessoa está te perguntando se você quer, se você permite essa dança. Tá ok, gente? Então aqui, ó, ele expressa permissão. Show de bola? Professor, mas e como é? Como é que cobram isso em provas, em textos, em questões? Como é que faz isso? Simples demais. Ele te dá o contexto, pega lá o textinho e te pergunta qual é a função comunicativa desse verbo modal. Aí você tem que analisar o teu texto. Tem que analisar porque senão vai dar errado. Não tem jeito. Precisa analisar todo o contexto, toda a situação em que aquilo está acontecendo. É a partir dali que você vai dizer, professor, isso aqui é um pedido. Ou não, isso aqui está pedindo nada não, isso aqui é uma possibilidade que isso aconteça. Ou então, não, isso aqui não é uma possibilidade não, aqui na verdade é uma habilidade que a pessoa tem, a capacidade de fazer alguma coisa. Então você vai perceber sempre o contexto. Beleza, gente? Continuando aqui, ó, observe só alguns exemplos. Perceba, no nosso exemplo tem um rapaz aqui esquiando. Todo mundo consegue ver? Todo mundo consegue ver? Olha aí, esse rapaz esquiando. No primeiro quadrinho, professor, esquiar é a ação. É meu verbo principal, verdade. É o verbo principal, é aquele que fala de ação.
No primeiro, que é forma afirmativa, ele consegue, ele sabe, ele tem a habilidade de esquiar. Por isso eu usei can na forma afirmativa. Professor, aí no segundo exemplo, olha aí o segundo exemplo, coitado. Agora já está na forma negativa. Olha aí, ó. I can't ski. Olha aí, o verbo continua o mesmo e o modal foi para negativa. Nesse caso aqui, observa só, ele não consegue, ele não tem a habilidade. Ok, gente? Então é para isso que serve o can e na afirmativa e na negativa. Observando que ski é o teu verbo principal e can é o nosso verbo modal. Show de bola, gente? Modal sempre é auxiliar. Não esqueça disso. Seu verbo can sempre é auxiliar. Olha aí mais um. Agora aqui tem o Snoopy. Olha aí, ó. O Snoopy todo de óculos escuros, todo charmosão. Olha o que ele diz aí, ó. Be yourself. Seja você mesmo. No one can say you're doing it wrong. Olha aí o can, ó. Can say, professor, tem dois verbos, verdade. Um verbo, dois verbos, verdade. Então, o que vem antes de verbo, todo mundo já sabe, sujeito, não esquece. Sujeito, verbo, objeto. Encontrou o verbo? Quem vem antes é o teu sujeito. Nosso sujeito, então, é no one. Ninguém. Ninguém pode dizer que você está fazendo isso errado. Verdade, viu? Se você está sendo você mesmo, como é que você está sendo errado? Não é possível que esteja errado se você está sendo você mesmo. Então, observe só que você tem dois verbos. O verbo can, que é o poder, e aí eu tenho o say, que é o verbo principal, dizer, falar. Ninguém pode falar. Então, galerinha, aí você está dando a permissão. Ao contrário, você não está dando a permissão, porque ninguém pode. Consegue perceber isso? Então, a ideia é de permissão, mas é uma permissão negada. Ninguém pode dizer que você está fazendo errado. Se você está sendo você mesmo, como é que você está fazendo errado? Olha aí a cara do Snoopy aí, todo charmoso, dando essa mensagem para vocês. Beleza, gente? E aí eu aproveito, olha só, porque os modal verbs, os verbos modais, eles costumam aparecer sempre, galerinha, em pares, em duplas. Professor, qual é a dupla? Qual é o par do verbo can? É esse aqui, ó. É o verbo could. E qual é a diferença, professor? A diferença é simples. O verbo can se encontra no presente e o verbo could se encontra no passado. Professor, só isso. Só isso. Um está no presente, o outro está no passado. E aí, professor, quando eu for falar, vai ser uma habilidade no passado. Oh, beleza demais. Mole, mole. Já teve a oportunidade de ter uma habilidade antes e agora você não consegue mais fazer isso? Muito boa noite, Karine Magalhães, nossa aluna aqui pelo YouTube. Pergunto, você já teve a oportunidade de ter uma habilidade e passou algum tempo, perdeu a habilidade? Às vezes acontece, gente. Às vezes acontece. Pessoa que anda de bicicleta, andei de bicicleta quando era criança. Ih, faz tempo. Hoje em dia, se eu for andar, eu nem sei se eu ainda sei andar de bicicleta. Então, olha só, esse could é uma habilidade, é uma capacidade que você tinha no passado e que hoje você não tem mais. Então, você pode usar could, habilidade no passado. Beleza? Professor, e se eu quiser usar ele com as outras possibilidades do can, também é possível? Também é. Você também usa o could para possibilidade. Você também usa could para fazer pedidos. Aí tem um detalhe, hein? Quando você fala em could, olha só, os pedidos são feitos de maneira mais educada, galera. Olha só, quando você usa o could, você está sendo mais... Olha só a setinha, está subindo o seu grau de formalidade. Então, olha só, se você tem uma situação em que você precisa ser bastante formal, você vai usar could. Não vai ser can, não, viu? Você vai usar could. E aí, para traduzir, você pode usar poderia, era capaz, conseguia, podia. Qualquer uma dessas aí, é claro, dependendo do contexto, pode dar certo. Beleza, gente? Basicamente,
É isso. Vamos para os nossos exemplos. Dá uma olhadinha aí nos exemplos. Olha só. O primeiro dele diz: My cousin could play the guitar. Pessoal, agora aqui o verbo é o verbo play. Tocar o violão. Meu primo conseguia, ele podia tocar quando ele era criança. A habilidade no passado. Talvez hoje ele não consiga mais. Mas na época ele conseguia. Beleza, gente? Então é isso, olha só. A habilidade que ele tinha no passado. Às vezes a pessoa para, gente, não pratica mais, acontece. Perdeu aí esse hábito, esse costume, essa capacidade de tocar violão. Olha o nosso segundo exemplo. We could study this book. Dá uma olhadinha aí, ó. Nós poderíamos estudar esse livro. É uma possibilidade, gente. É porque é impossível? Não. Existe a possibilidade. Mas acontece? Não. Então é só uma possibilidade. Professor, e se eu estiver fazendo pergunta, como é que faz? Inverte. Traz o could para o início. Could you help me to cook? Você poderia me ajudar aqui na cozinha, a cozinhar? Aqui, olha só, é um pedido formal, é um pedido mais educado. Você poderia me ajudar? É possível que você me ajude? É um pedido. Você está pedindo, mas de uma maneira mais formal. Tá bom, gente? É um pedido formal. E aí é importante que você perceba qual é a diferença entre um pedido formal e um pedido informal. Vai depender, é claro, da sua situação comunicativa, né, gente? Vai depender da situação. E nosso último exemplo, olha só, my father could learn to cook. Meu pai poderia aprender. E você está fazendo, olha só, uma dedução. Seria uma boa, né? Talvez você tenha comido uma comida aí, não foi muito boa, não. Então ele poderia fazer, né? Seria uma boa ideia. Você está deduzindo que isso podia acontecer. Tá bom, gente? Então, olha só, vamos de exemplo, né? E vamos de exemplo. Olha a cara do Garfield. Eita, professor, lembro que o Garfield é aquele gatinho preguiçoso, que come demais, que não faz exercício, odeia acordar cedo. E aí, olha só, observa que nós temos aí um dia chuvoso. E o Garfield tá aí, olha só, em cima da árvore. Perceba, gato não fala. Então, olha só, na nossa tirinha do Garfield, você consegue perceber, olha só, que ele está pensando aquilo. Olha aí a nuvenzinha, ó. Ele está pensando. Things could be worse. Olha só, as coisas podiam ser piores. Olha só, things é o nosso sujeito, could é o meu verbo 1, meu verbo modal, be é o meu verbo 2, meu verbo principal, e o complemento da minha frase, eu tenho aqui o worse, pior. As coisas poderiam ser piores. Será que podia ser pior ele em cima da árvore, chovendo? Meu Deus, que situação. Então aí, galera, dá para perceber que aqui nós temos uma dedução. Olha só, as coisas podiam ser piores, né? Sei lá o que era podia acontecer, sei lá, um cachorro vinha aí. Não sei, mas podia ser pior. Então ele tá aí tentando se conformar, né, gente? Ele tá tentando se conformar porque a situação tá de brincadeira não, né? Mais um exemplo, olha só. Agora nós temos o rapaz, observa aí a situação, ó. Observa aí a situação. Nós temos um rapaz e o rapaz está com um peso aí e tal. E aí tem uma mulher que poderá abrir a porta para ele passar. Olha que legal. Se ela abrir a porta, certamente as coisas vão ficar mais fáceis. Então o que ele faz? Faz um pedido, né, gente? Olha aí o pedido, ó. Could you open? Olha aí nosso verbo. Nosso verbo principal. Open, abrir. Você poderia abrir a porta e ele ainda usa um please. Olha aí, ó. Lembra que esse please é por favor, gente. Por favor. Então, olha só. Se a pessoa está pedindo por favor e está usando o could, lembre-se, esse could é marca de formalidade. Se é marca de formalidade, a pessoa está usando por favor, então é um pedido. É um pedido formal, né, gente? É um pedido mais polido, mais educado, de que a pessoa, no caso, abra aí a porta para ele, já que ele está com um peso aí nas mãos. Ok? Vamos praticar então, gente. Dá uma olhadinha aí. Já fiz alguns exemplos, então a gente vai de questão. Dá uma olhada aqui. Ih, professor, aqui tem
Legal, legal, legal. Observe, perceba que aqui nós temos uma moça. Vocês conhecem essa moça? É uma moça famosa, uma pessoa famosa. Dá uma olhadinha para ela e observe a imagem. Galera, quando você olhar para um texto desses, você tem que perceber duas coisas. Primeira coisa que você tem por obrigação de perceber é que esse texto ele é, ao mesmo tempo, verbal e visual. Então ele tem imagem e ele tem palavras. Ah, professor, e qual delas eu leio primeiro? É com você. A dica que eu vou dar é leia primeiro o visual. Porque o visual, ele vai te dar contexto para aquilo que está escrito. Ah, professor, então essa é uma boa ideia. Leia primeiro aquilo que é visual, a imagem. Vocês conseguem perceber a garota? Observa que a garota ela está olhando direto para a gente. E olha o dedão dela apontado, ela está apontando para quem está lendo também. Professor, então dá para perceber, olha só. Dá para perceber que ela está com quem está demandando alguma coisa, com quem está ordenando, faça alguma coisa. Ela está quase gritando, né, gente? Com esse olhar bem forte, bem fixo. E aí, nós temos um montão de letras. Lá em cima da cabeça dela, na verdade fica atrás, não é isso? Tem aí glamour. Professor, o que é glamour? Pessoal, aqui, olha só, é o título, gente. Aqui é o título. Título do quê, professor? Gente, aqui, olha só. É a capa de uma revista, gente. Aqui é uma magazine cover. É a capa de uma revista. Professor, quais elementos dá pra gente saber isso? Lá em cima tem o título, é a glamour. Tem aí uma personalidade famosa tomando a capa inteira da revista. E dá para perceber, olha só, as manchetes, as chamadas, vai chamando aqui, ó. Professor, e tá até em outra língua, sei nem que língua é essa. Mas em destaque tá o nome dela, olha aqui quem é ela, ó. É a Greta Thunberg. Ah, professor. Então agora eu consegui ver um monte de coisa. É a Greta. Ai, ai, ai. Olha só. Na roupa dela tem escrito. Olha aí o que é que tem escrito. É uma pergunta. Can you hear me? Can you hear me? Olha a pergunta. Hear é o verbo ouvir, escutar. E ela pergunta usando can. Can. Você pode me ouvir? Esse you pode ser singular ou plural. Você pode me ouvir? Vocês podem me ouvir? Professor, dá um contexto aí pra gente. Agora, a Greta Thunberg é uma das principais lideranças ativistas infantis, infanto-juvenis do mundo, pessoal. Então, muito provavelmente, ela vai estar falando de ativismo ambiental, pessoal. Ela vai estar falando de recursos para o meio ambiente. Ela vai estar criticando as pessoas que não estão nem aí para o meio ambiente. E é claro, né, pessoal? A gente precisa muito preservar o nosso meio ambiente. É algo essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência no nosso planeta. E ela, olha só, às vezes, olha como é que ela se sente. Você consegue me ouvir? Ela sente como se as pessoas não estivessem ouvindo o que ela está falando. E aí ela vai, ó, aponta o dedo mesmo. Olha a cara dela de Maia, ela aponta o dedo e faz essa cara de... E aí, qual é a resposta que você tem? Eu estou te perguntando, você não está me ouvindo, não? Estou fazendo aqui minha denúncia sobre meio ambiente. Você não tem nada sério a fazer com relação a isso, não? Pois muito bem. Então aqui, olha só, dá para você observar o can you hear me? E a partir disso a gente tem uma questãozinha para a gente fazer. Olha só. Questão na tela para vocês. O verbo modal can, nesse texto, ele expressa o quê? Galerinha, perceba. Letra A diz que é dúvida. Letra B diz que é uma consequência. A letra C diz que é uma habilidade. E a letra D diz que é uma permissão. O que é que vocês marcariam nessa questão, galera? Coloca aí no chat para eu ver, por gentileza. Aquele meu querido professor mediador que está aí com nossos queridos alunos. Por gentileza, coloca aí no chat. Professor, o pessoal aqui está dizendo que a resposta é a letra A. Ou não, a resposta é a letra B. Talvez, o pessoal está com dúvida, letra C ou letra D. Não sei. Coloca aí.
É certeza, gente, que a participação de vocês vai contribuir e muito para o nosso encontro. A gente aprende assim, pessoal. É realmente se arriscando, tentando. Ah, professor, mas eu estou com dúvida. Tente. A gente aprende nos acertos e aprende nos erros também. Se você acertar, ótimo, você aprendeu. Se você errar, ótimo, você também aprendeu. Não tenha vergonha, não. Não tenha vergonha. Olha só, estou percebendo aqui o pessoal com dúvida. Teve gente que marcou letra A, teve gente que marcou letra D. Vamos ver o que a gente pode ver. Olha só, gente, dúvida. Volta lá para a imagem. Você pode me ouvir, vocês podem me ouvir. Será que isso é uma dúvida? Até, será que eles conseguem me ouvir? Não, gente. O verbo can nem fala de dúvida, ele nem expressa dúvida. Não é essa a ideia não, viu, gente? Não expressa dúvida, não. Esse can, ele vai fazer um outro papel. A letra B diz que é consequência. Consequência do que mesmo? Não, gente, consequência não, né? Nós nem falamos sobre consequência também. Letra B tá fora, tá fora. Então, fiquei entre letra C e letra D. E aí, gente, o que é que vocês marcariam? Professor, eu lembro que na teoria da aula, o verbo can pode sim expressar uma habilidade, uma capacidade. Mas ele também pode expressar uma permissão. O que será que vai ser nossa resposta? Tem gente aqui marcando letra D e aí uns pontos de interrogação, hein? Vamos ver o que a gente pode ver, galerinha. Volta para a imagem. Olha a interação que há entre o que está escrito e o rosto, a fisionomia dela. Pessoal, ela tá com a cara de quem tá pedindo permissão para fazer alguma coisa. Olha para a cara dela, hein? Ela tá com cara de má, ela tá com cara de quem tá chateada. Tá apontando o dedo para vocês. Galera, essa menina não tá pedindo permissão não, gente. Não é uma permissão. Acertou quem disse que é letra C. Meus parabéns. Olha aí o Clécio Magalhães acertando, hein? Parabéns. Galerinha, não é uma permissão. Ela não tá pedindo a permissão para as pessoas ouvirem ela. Ela tá exigindo. Então ela tá perguntando assim: vocês têm a capacidade de me ouvir? Vocês conseguem me ouvir? Porque eu estou gritando aqui faz hora e vocês não estão nem percebendo. Vocês conseguem me ouvir ou tá difícil? Então, olha só, expressa uma habilidade, uma capacidade que ela está demandando das pessoas, ok? Vamos para mais uma? Olha só, ainda sobre esse texto, hein? Mais uma questão sobre esse texto. Dá uma olhadinha. Mais uma. Ah, professor, aí aqui é bom demais. Aqui é tranquilidade. Esse texto pertence ao gênero... Pessoal, estou falando aqui, ó, de gênero discursivo. Gênero do discurso. Será que esse texto, letra A, é um poem? Letra B, é um cartoon? Não, professor. Letra C, é um article. Ou letra D, é uma magazine cover. E aí, galera, o que é que vocês marcariam numa questãozinha como essa? Aqui é bom demais, né, galera? Tem nem pra onde ser outra coisa, gente. Até respondi com vocês. Não tem nada a ver ser um poema, né, galera? Não tem estrutura nenhuma de poema. Letra B fala de cartoon. Não, galera, o cartoon é o lado do Garfield, que a gente viu, do Snoopy, que a gente viu, é o cartoon, uma história em quadrinho. Artigo, não, também não é um artigo científico, não é um artigo de notícia, por exemplo. Só nos sobrou, então, né, gente, a resposta de letra D de dado. É uma capa de revista, tá bom? É uma magazine cover. Essa que a gente já tinha feito durante a análise, então tá aí nossa resposta. É uma capa de revista. É uma magazine cover. Show de bola? Vamos para mais uma? Ah, professor, agora aqui eu tenho outro texto bacana, hein? Outro texto bacana. Dá uma olhadinha nesse texto. Perceba aí o seu texto, gente. Leia, analise com calma. Perceba os detalhes do seu texto. Não deixe nada passar, não. Observe o que é que chama mais a sua atenção. O que é que está em letras maiores. Tem algum número? Qual é a fonte? Observe tudo, todos os detalhes. Deixe passar nada, não. Dá uma olhadinha. Professor, lá em cima, meu canto superior esquerdo,
Eu visualizei assim, ó, Sky News. Ah, pessoal, então já deu aqui a dica. Estamos falando de notícia. Show de bola. É uma notícia. Gente, observa que o tema já tá aqui, ó, Covid-19. Ah, professor. Então o tema é Covid-19, né? A Covid-19. Vamos ver o que é que o texto fala sobre ela? Tá falando, gente, ó, de casos. Casos da Covid-19 could hit é abater, atingir. Poderiam atingir. Opa, cuidado aqui com esse numeral, viu, gente? Cuidado com esse numeral. Professor, por que você está pedindo cuidado com esse numeral? Gente, esse numeral aqui, diferente dos numerais em português, que a gente coloca ponto para separar 3 algarismos, a gente nem coloca mais. Mas em inglês, separar 3 casas decimais, 3 algarismos, você coloca uma vírgula. Então aqui, gente, é 100 mil, tá bom? É 100 mil esse número aqui, ó. 100 mil. Você então está dizendo, olha só, que os casos de Covid-19 podem chegar, podem atingir, podem bater o número de 100 mil. 100 mil casos por dia. Eita, Pires, é muita coisa, gente, é muita coisa. But, olha aí o but, cuidado. Esse but é o nosso mais, é a nossa marca de oposição. Então, olha só, imagina aí que você está falando de alguém. Ah, vou falar aqui do meu melhor amigo aqui, gente boa demais, é uma pessoa alegre, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa mas aí, quando você usa esse mais, você vai falar agora o contrário, você vai falar o quê? Oposição, você vai falar o oposto daquilo que você estava falando. Então, gente, esse but, esse mais, é a oposição de ideias. Então, olha só, a Covid poderia atingir 100 mil casos por dia, mas, olha só, mas a Inglaterra, então encontrei o contexto, hein? O contexto é a Inglaterra. Won't move to plan B. Olha a negativa. Não vai para o plano B. Os britânicos dizem we can't blow it. Não, a gente não pode soltar esse plano B agora. Não é a hora. Tá ok? Eita, professor, e lá tá assim a situação, essa notícia. É algo novo? É algo de ontem? Não. Observa a data. Importante. Observa a data. Ah, professor, foi de 2021. Então, em 2021, a Covid-19 lá na Inglaterra estava, olha só, com perigo de chegar até 100 mil casos por dia. E aí eles tinham um plano A e um plano B, mas eles resolveram, à época, não ir para o plano B, ficar apenas no plano A. Segundo eles, olha aí as aspas, lembra, essas aspas marcam o quê, gente? Marca a fala da pessoa. É palavra por palavra, é o que eles falaram. Os britânicos, os Britons, disseram o quê? Que nós não podemos fazer isso agora. Vamos de questão? Vamos de questão? Ah, professor, questão 4 aí tá dada, hein? Tem nem graça uma questão dessas, olha só. Questão 4 diz o que pra gente? Observa só. Questão 4 nos diz o seguinte: qual é o gênero textual, pessoal? Letra A diz que é um poster. Letra B que é uma recipe. Letra C é uma letter. E a letra D diz que é uma news headline. E aí, galera, o que vocês marcariam nessa daí? Marca aí pra mim, vamos lá, marca aí. Opa, o pessoal tá atento, hein? Que maravilha. Letra D, hein? É isso aí, todo mundo acertando. Show de bola, show de bola. Meus parabéns, hein? Claro que não é um pôster, né, gente? Não tá anunciando nada, não é um pôster, não. Nem é uma receita. Se fosse uma receita, ia ter os ingredientes, ia ter modo de preparo, esse tipo de coisa. Nada a ver. Letter é uma carta, também não é esse o caso. E a letra D de dado é uma headline. Headline é uma manchete. Cuidado aí com essa expressão headline, tá bom? Head significa cabeça e line, linha. Professor, então é a linha de cabeça, cabeça de linha. Como é isso? Não, gente. Head pode ser cabeça, mas também pode ser a expressão o cabeça como o chefe. Entendeu? O chefe de alguma coisa, a pessoa que está liderando
alguma coisa. Ah, professor, então é a linha chefe, é a linha mais importante, é aquela linha que está chamando a sua atenção. É para isso que serve uma manchete de jornal, gente. Para chamar a sua atenção, para dizer assim, ó, vem ler o texto completo, vem ler o conteúdo completo que vale a pena. Então é para isso que serve uma manchete. Vem que o conteúdo é bom. Então nossa resposta da questão 4, letra D de dados. Tranquilo e favorável? Vamos para mais uma. Mais uma questãozinha ainda sobre esse texto. Dá uma olhada. Agora, óbvio que perguntando qual a função do verbo modal, could. E aí, quero que vocês me digam. Vou retornar lá ao texto. Letra A, B, C ou D? Letra A diz que é possibilidade. Letra B, que é permissão. Letra C diz que é uma obrigação. Letra D diz que é uma proibição. Volta lá para o texto. Volta lá para o texto. Olha aí, ó, os casos de Covid-19 podem atingir 100 mil ao dia. E aí, gente? Podem atingir. O que vocês marcam nessa questão? O que vocês marcariam? Professor, eu percebi, olha só, que para os verbos modais, traduzir como pode, podia, poderia, podem, não ajuda em muita coisa não, né? Não mesmo, gente. Só tradução por tradução, ó, não vai te ajudar, não. O que você tem que ter, o que você tem que fazer realmente é perceber o contexto. É ele quem vai te ajudar. O que é que vocês marcariam nessa daqui? Ah, sim, olha só, o pessoal tá treinado, hein? Gostei de ver, gostei de ver. Todo mundo marcando letra A, exatamente, gente. Indo de baixo para cima, não tá proibindo nada, né, galera? Proibir caso de Covid, como assim? Nem dá. Para ser proibir, não, não. Obrigação também não, gente. Não é obrigado a chegar a esse número, não. O que está acontecendo é uma possibilidade. É uma possibilidade. Permissão? Não, né, gente? Nem tá pedindo. Mas vai pedir permissão para caso de Covid. Não, isso não existe, não. Resposta correta, letra A. Existia à época uma possibilidade de chegar a esse número bem alto, né, gente, de casos de Covid por dia. 100 mil casos por dia lá na Inglaterra. Vamos para mais uma questão. Aqui uma questão agora fora do texto, tá, gente? Questãozinha da Unesp. Vamos ver se dá para a gente responder ela. Olha só. Aqui é a questão, galera, gramatiqueira. É aquela questão de gramática, gramática, gramática. Dá uma olhadinha. Complete, então, o espaço. Simples assim. Professor, eu consigo perceber que é um could, sujeito da minha frase, e aqui eu tenho uma interrogação. Beleza. Então, eu já percebi que eu vou preencher esse espaço aqui, ó, é com o meu verbo principal. Todo mundo conseguiu visualizar isso? É quem está faltando aqui na minha estrutura, meu verbo principal. Quem é ele? Professor, todas as letras de A a E são verbos principais. Então, essa informação já não me ajudou em muita coisa, não. Beleza. Galerinha, olha a regra dos verbos modais. Verbo modal, vou colocar aqui do lado. Verbo modal sempre vai ser seguido de verbo principal em sua forma base. Professor, o que é que você quer dizer com forma base? Gente, forma base é aquela forma que não está contraída de maneira nenhuma, que não variou em nada. Como assim, professor? Aquela forma base nunca vai aparecer com to. A tua forma base, ela nunca vai aparecer com S. A tua forma base nunca, jamais vai aparecer no passado. Não vai aparecer no passado. E a tua forma base também nunca vai aparecer com ing. Nossa resposta já está, então, marcada. É a letra B de bola, tá, galera? É o verbo leave, é o verbo deixar, ir embora. Então, olha só. Nós poderíamos... Ou melhor, sou eu, né? Eu poderia ir embora mais cedo. Amanhã, a pessoa está fazendo uma pergunta. A pessoa está fazendo a pergunta, no caso, uma permissão. Eu poderia. Será que é possível? Está pedindo a permissão para sair, tá bom? Professor, por que é que não seria a letra A? A letra A, a gente está no infinitivo. Com o to, é infinitivo. Verbo modal não aceita verbo no infinitivo. Professor, e por que não a letra B? Ou melhor, a letra C. A letra C tem o S. Esse S é marca de presente simples. Não é marca de forma base. Tira esse S daí.
A letra D está conjugado no passado. Tira esse passado daí. O passado, quem vai indicar é o verbo modal, porque verbo modal é verbo auxiliar. O auxiliar é que expressa tempo. E por que não a letra E? Porque eu tenho ING. ING é marca de processo. E verbo modal não expressa processo. Show de bola, gente! Então, nossa resposta correta é a letra B de Brasil. Show de bola? Então é isso, gente. Temos mais algumas questões aqui. Eu acho que essas questões aqui vão ficar para casa. Mas está aqui, ó, com o uso do can. Olha que legal, hein, gente? Olha que legal. Aula que vem eu posso começar daí, viu, gente? Posso começar daí. Falando aí sobre o verbo can. Observa aí a imagem. A mulher forte apontando aí para o braço e dizendo "We can do it". Nós conseguimos, nós podemos. E aí, gente, por hoje é só. A gente só tem um minutinho, não vai dar tempo a gente finalizar com mais questões. Mas eu gostaria de deixar bem claro que nosso encontro de hoje foi muito produtivo, foi muito legal. Adorei nossa primeira aula do dia, foi bem bacana, todo mundo participando, todo mundo fazendo aqui a atividade, gostei demais. Então, de parabéns. Quero, assim, toda a aula, vocês percebem. Isso, gente, enriquece o nosso encontro. É isso que deixa o nosso encontro cada vez melhor. Participação de vocês, ó, nota 10. Quero sempre assim. Então, vamos finalizando o encontro por aqui. Foi um prazer estar com vocês essa noite. Vejo vocês na próxima segunda. Um abraço e até lá. Bye, bye. See you.